Neste fim de semana há mesmo voleibol para todos os gostos. Há Campeonato Nacional e Taça de Portugal. A primeira divisão em masculinos apresenta os seguintes jogos. Vila Condense, sexto classificado, recebe os Moris, que é quinto. Confronto insular entre os madeirenses do Marítimo e os açorianos do Clube K. O Vitória de Guimarães, que é nono, recebe o Sporting das Caldas, que ocupa a oitava posição. O Sporting de Espinho, quarto classificado, recebe o Leixões, que continua sem pontuar. O jogo entre o Benfica, líder invicto do campeonato, e o Castelo da Maia, terceiro classificado, foi adiado para o dia 2 de dezembro. Em femininos, o Leixões visitou e venceu o Guifães por 3-1, resultado que permite ao Leixões isolar-se no primeiro lugar da tabela classificativa. Este fim de semana realizam-se apenas 2 jogos. Após a realização do jogo entre o Leixões e os Belenenses Blue, no passado dia 10, a jornada apresenta apenas 2 jogos. No sábado à noite, disputa-se um interessante ribeirense Castelo da Maia, que deverá pautar-se pelo equilíbrio, pois as açorianas, campeãs nacionais em título, terão de medir forças com o vice-líder do atual campeonato. O jogo entre o Santo Tirso e o Guifães está agendado para domingo. Domingo é ainda dia da realização da primeira eliminatória da Taça de Portugal em masculinos. Itália e Bulgária em masculinos, Holanda e Bélgica em femininos são os organizadores da próxima edição do Campeonato da Europa de Séniores 2015. Em relação aos júniores, República Checa e Eslováquia vão acolher o Europeu de masculinos em 2014. Na Finlândia e na Estónia também se joga o Europeu, mas em femininos. Em cadetes, a Bulgária organiza o Campeonato da Europa 2015 de masculinos e a Turquia organiza o Campeonato da Europa 2015 de femininos. A escolha dos países organizadores foi feita no decorrer da 33ª Assembleia Geral da Confederação Europeia de Voleibol, realizada no Luxemburgo, e que contou com a presença do Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, Vicente Araújo, e do Secretário-Geral, Teodomiro de Carvalho. No próximo ano, sob a égide da SEV, jogam-se as seguintes competições: Campeonato da Europa de Cadetes Masculinos, final organizada pela Sérvia e Bósnia-Herzegovina; Campeonato da Europa de Cadetes Femininos, final organizada pela Sérvia e Montenegro; Campeonato da Europa de Séniores Masculinos, final organizada pela Polónia e Dinamarca; Campeonato da Europa de Séniores Femininos, final organizada pela Alemanha e Suíça; Campeonato da Europa de Voleibol de Praia, final organizada pela Áustria. O Giravólei continua a percorrer os caminhos de Portugal. As ações de formação não dão descanso aos técnicos do Departamento de Giravólei. Os elementos do Departamento Técnico da Federação Portuguesa de Voleibol, responsáveis pelo Giravólei, realizam, em colaboração com autarquias, empresas municipais e estabelecimentos de ensino, ações de formação em Braga, Tábua, Tondela e Amares. No dia 19 de novembro, a ação de formação foi na Escola Sá de Miranda, em Braga. No dia 21 de novembro, em Midões, Concelho de Tábua, Distrito de Coimbra, numa parceria com a Câmara Municipal de Tábua. Em colaboração com a Associação de Educação Física e Desporto de Tondela, em Viseu, a ação de formação realizou-se no dia 22 de novembro nas instalações da instituição. Próxima paragem, dia 24 de novembro, o itinerário passa pela Escola Secundária de Amares. No dia 26 de novembro, a ação de formação desenrola-se no Pavilhão Municipal de Barcelos, com o apoio da Empresa Municipal de Desportos de Barcelos. E no dia 29 de novembro, os elementos da FPV ministram uma ação de formação em Rezende, em parceria com a autarquia local, tendo como público-alvo, de uma forma especial, os monitores de giravólei e os professores de educação física. As ações são orientadas por Lionel Salgueiro, coordenador nacional do giravólei, e Carlos Prata, responsável pela formação na FPV. Têm uma componente teórica de apresentação do projeto e da proposta metodológica na abordagem ao giravólei, e têm também uma componente prática com exercícios e demonstrações de fases deste jogo fácil, divertido e competitivo. O giravólei, vocacionado para as crianças e os jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 15 anos, foi criado em 1998, desenvolvendo-se agora por mais de 1.800 centros em todo o país e envolvendo autarquias, clubes e associações, movimentando nos dias de hoje mais de 100 mil jovens praticantes. Já circula a newsletter número 25 e já se encontra também disponível na nossa página. Não precisa de procurar muito por nós, tenho a certeza que fazemos parte dos seus favoritos. Encontramos-nos no Facebook, no YouTube, através do canal de Força Vôlei ou fpvoleibol.pt. Veja muito e bom voleibol. Aproveite bem o fim de semana.